Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá essa noite de mais uma vez ouvir a Tua voz, Pai. Para nós é um grande privilégio, é uma grande oportunidade também de aprendermos de Ti, Senhor, de mudarmos os nossos pensamentos, Pai. Eu te peço essa noite que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar, para ministrar, para tocar em cada um de nós. Vem, Senhor, falar, ó Deus, mostrar a Tua verdade para cada um aqui, Senhor. Tira todo o engano dos nossos corações, para que possamos realmente conhecer essa verdade maravilhosa. Deus, usa a minha vida, usa, Senhor, por misericórdia, por graça, me dá unção, me dá poder do Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, e essa palavra, Deus, alcance os corações essa noite. Deus, vem fazer Tua obra aqui nas nossas vidas, vem produzir uma mudança, Pai. É isso que eu quero te pedir, orando junto com os meus irmãos, fazendo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, não é nenhuma novidade para nenhum de nós que nós sempre estamos em guerra espiritual, porque o próprio fato de sermos crentes já nos coloca em oposição ao inimigo, porque nós cremos, nós já estamos em guerra, porque, queridos, o inimigo não descansa, e a Bíblia fala isso muito bem para nós e nos dá esse alerta. Eu quero ler com você a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, um pouquinho adiante aí, no versículo 8, versículo que todo mundo conhece, que conta essa realidade. 1 de Pedro 5, 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. E aí ele diz mais: o diabo, vosso adversário, nós temos um adversário, e o nome dele está aqui, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para fazer o quê? Para devorar. Então ele é o nosso adversário e ele está em volta, rugindo, procurando alguém para de alguma forma devorar. Então todos nós, irmãos, quer queiramos ou não, estamos em guerra, nós estamos sempre rodeados pelo inimigo, como diz essa palavra aqui, não é? Ele está sempre em derredor, querendo uma brecha, querendo uma oportunidade. Então eu posso dizer que nós estamos em constante guerra espiritual. Agora, o plano de Deus para nós nessa guerra, queridos, é que a gente vença. Concorda com isso? Deus não nos chamou para que a gente venha perder essa batalha espiritual. Muito pelo contrário, Deus nos chamou para vencer. E melhor do que tudo isso, Deus nos deu todas as armas espirituais para que a gente possa vencer esse inimigo, esse que a Bíblia chama de adversário. Nós temos completa condição de resistir e de vencer, porque Deus nos deu as armas espirituais. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite, não é? Agora, muitas vezes, há pessoas que, apesar da vontade de Deus ser que a gente vença, tem gente sendo derrotada, não é verdade, irmãos? Tem gente perdendo essa batalha para o diabo. Tem gente se deixando levar. Tem gente que está desarmada, não é? Então a palavra de Deus está aqui para nos dar alguns alertas. E a gente vai descobrir aqui pela palavra de Deus quais são as estratégias, tanto do inimigo para vir contra nós, quanto as estratégias de Deus para cada um de nós, para que a gente possa enfrentar essa batalha e vencer. Como eu disse, é essa a vontade de Deus. Segundo o texto que nós lemos, eu vou voltar lá em Tiago, no capítulo 4, não é? A luta contra o mal, ela envolve aqui dois movimentos, irmãos. Ela tem, eu posso ver aqui, um movimento meu em direção a Deus, me sujeitando a Deus, me submetendo a Deus, não é? E eu também me vejo aqui um movimento nosso também em direção ao mal. Fazendo o que contra o mal? Resistindo ao mal. Não é isso que está escrito nesses versículos que a gente leu? Tiago diz que a gente deve se sujeitar a Deus, mas deve resistir ao diabo. Então há um movimento nosso em direção a Deus para ficar em sujeição, em submissão a Ele, a sua palavra.
mas há também um movimento nosso em relação ao mal, ao inimigo, para resistir a ele. Então é assim, queridos, que a gente vence a batalha espiritual. O primeiro ponto que foi colocado aqui por Tiago está no versículo 7. Ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esse é o primeiro tópico. Ele diz que nós, em primeiro lugar, temos que nos sujeitar a Deus. Queridos, esse é um passo que parece óbvio, parece simples, mas é esse o passo que garante realmente a vitória. Muitas vezes Satanás tem vitórias contra nós porque nós não nos sujeitamos a Deus, porque nós não obedecemos a Deus. E aí ele tem algo contra nós. Por isso, o primeiro passo mostrado por Tiago aqui é: sujeite-se a Deus. Submeta-se a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E sujeitar-se é obedecer, é depender de Deus, é se render a Deus, é se entregar. É isso que está inserido nesse contexto da palavra sujeitar-se. Eu preciso estar realmente nas mãos de Deus, eu preciso estar entregue ao Senhor. Isso é submeter-se a Deus, é deixar que Deus realmente governe a minha vida, as minhas vontades, as minhas atitudes, os meus pensamentos, porque são essas as áreas que o inimigo usa contra nós. Então eu preciso submeter todas essas áreas da minha vida a Deus, para que então, sujeitando-me a Deus, eu possa resistir ao diabo, como está escrito aqui na palavra de Deus. E como é que eu posso fazer isso? Parece tão simples, como eu disse, não é? Mas aí é que mora o perigo, irmãos. Porque a gente luta contra o nosso ego. E o nosso ego não gosta de se sujeitar a ninguém. Não gosta de se submeter a ninguém. A maioria de nós, na verdade, é bastante orgulhosa. Bastante senhor, senhora de si mesmo, não é? Nós não gostamos de submissão. Muitos não gostam nem de ouvir essa palavra, mesmo quando ela é relativa a Deus. Mas o conselho de Deus para você que quer vencer é: submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, sujeite o seu ego ao Senhor, morra para você mesmo. É essa a palavra. E foi isso que Jesus disse também. Eu quero ler contigo Mateus, capítulo 6, no versículo 10. Jesus fez esta mesma afirmação em Mateus, capítulo número 6. Nós vamos ler aqui no versículo número 10. Olha o que diz a palavra do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto está inserido na oração que Jesus nos ensinou. E como é que Jesus nos ensinou a orar? Ele nos ensinou a entregar toda a nossa vida, tudo à vontade de Deus. Não foi isso que ele disse aqui? Venha o teu reino. Ele está dizendo: Deus, reina sobre mim. Se Deus reina, eu sou servo do rei. Amém? Eu estou em sujeição a alguém que é superior. O rei é superior a mim. E eu digo: venha o teu reino sobre mim. Reina sobre a minha vida. Eu estou nesse ato me submetendo a Deus. E ele diz mais: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está dizendo: não faça a minha vontade, faça a tua. Isso é submissão. Amém, irmãos? Isso é sujeição. Então, quando Tiago diz sujeitai-vos a Deus, inclui isso. Inclui a gente realmente dizer: Deus, não faz a minha vontade, não. Faz a tua. Mas isso é uma luta para muitos de nós, não é? Porque muitos de nós querem que seja feito